quais foram os obstáculos para o seu desencarne, né? Que a equipe espiritual optou pela melhora da morte, né? Por passes magnéticos. Então, foi o que eu falei no início. A ansiedade dele, a aflição de Dimas pelo futuro dos seus entes, de deixar os seus entes queridos sem ele, né? Ou seja, uma questão de egoísmo mesmo, né? De pensar, poxa, o que será dele sem mim? Mais ou menos isso, né? Resumindo. Então a preocupação dele era essa, um dos obstáculos para o seu desencarne tranquilo, né? Sem sofrimento. Então a ansiedade e a aflição, porque ele estava partindo e não queria deixar a família, né? Se perguntava e perguntava como que vai ser no futuro, né? Sem mim, sem a minha presença na minha família. O segundo obstáculo, a sua resistência ao desencarne por não querer deixar a família, né? Primeiro, a preocupação com o futuro e segundo, a preocupação em deixar a família. E por último, o obstáculo, né, que fez também com que houvesse a melhora da morte foi a família que não queria que Dimas partisse, né? Não aceitava a sua partida, o seu desencarne. Então, o desencarne foi difícil, né? Demorou uma madrugada inteira. Então, ali, a equipe espiritual que se encontrava ali no leito dele, né? Na casa dele, inicialmente aplicava passes magnéticos, né? Pois a esposa mesmo prendia, né? O marido àquela situação, não queria que ele partisse, né? Com aquele choro compulsivo, com aquela revolta, né? Isso está no trecho do livro, na página 202, no capítulo 13, né? E aí eu vou ler aqui um trecho do livro que fala sobre isso. A espiritualidade falando, né? A espiritualidade maior, a equipe espiritual, narrando, né? Nesse trecho do livro. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento, ou seja, depois disso houve o desligamento, né? Fio por fio que vai se emaranhando, né? As correntes de força exteriorizadas por ela, ou seja, pela esposa, infundem vida aparente ao centro de energia vital, já em adiantado processo de desintegração por laços cinzas. Então, ela tinha os laços magnéticos dela presos a ele com uma cor acinzentada, né? Então, aqui, pela narração desse trecho, né, da equipe espiritual, a equipe então operava passes na esposa e em Dimas, né, na esposa que estava prendendo ele e nele mesmo, né, no Dimas, que também se prendia a ela por essas questões, né, que eu falei. Que mesmo com os órgãos em desintegração magnética e desligamento, para que a esposa se retire do leito e fique mais tranquila, deixando a equipe espiritual trabalhar. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Por isso que ele melhorou, né, aos olhos da esposa e da família, que o deixaram ali naquele leito, né, naquela preparação para o desencarne da equipe espiritual trabalhar tranquilamente, né? Então, eles tiveram que usar desses recursos. Então, meus queridos, é isso que acontece. A melhora da morte é, à luz do espiritismo, à luz da doutrina, é isso, né? Aquele apego que a família tem na hora que a pessoa está muito, muito mal, né? Já para desencarnar, e não deixa o espírito partir. Então, cria aqueles laços magnéticos muito fortes, né? Que vão se acumulando ao longo da vida, né? E aí ele mesmo, o próprio Dimas, também contribui para esse desencarne difícil dele mesmo. Então a equipe espiritual tem que usar desse subterfúgio, ou seja, dessa técnica, desse elemento para poder desprender os laços
magnéticos, os fluidos pesados que se emaranharam ali no leito de morte, né, no leito do desencarne. Então, é uma situação difícil, sim, e é por isso que a doutrina diz, né, que a família que tem esse entendimento, né, da vida futura, do plano espiritual, da reencarnação, quando chega essa hora, né, esse momento difícil, né, entrar em oração, né, para que esse espírito parta em paz, né, para emanar luz de cura espiritual, não cura física, porque a cura física já não se aplica ali, porque já é a hora dele partir, é o momento dele partir. Então, que a família esteja sempre voltada para a oração nesse momento difícil, né? Aqueles que entendem que não acaba aqui, né, na matéria, que a vida continua após o desencarne, né? Para que ele continue o processo dele de desencarnação de forma tranquila, de forma amorosa e carinhosa, não com aquele apego, né? Para que ele consiga seguir no plano espiritual, progredindo, né? Continuando o seu progresso, tendo o apoio da família, né? E o apoio da equipe espiritual. Então, está sempre em oração, a família sempre. É o caso da fé, né, gente? A fé, né, que remove montanhas, né, que remove obstáculos. Então é isso, pessoal. Eu vou ler aqui então no final uma mensagem muito bonita que eu peguei desse livro mesmo. Não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Então, aquele apego só causa sofrimento para quem está partindo, né? Para a família também, mas para quem está partindo, né? O espírito que está precisando se desligar do corpo físico e a família não deixa. Então, isso é uma atitude egoísta, né? Uma atitude de apego, né? E quem entende que a vida não se acaba, não cessa com a partida, com a morte física, sabe muito bem disso, né? O que isso acarreta, né, para o espírito que está partindo. Então, sigamos aí, quem estiver passando por essas dificuldades, que tenha em mente que o apego na hora do desencarne de uma pessoa muito amada só causa sofrimento, tanto para a família, um desgaste muito grande, quanto para o próprio espírito. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tenham uma excelente semana, abençoadíssima aí para todos. E até a próxima live. Um abraço carinhoso para todos. E agora que está chegando aí o dia de finados, que a gente entre em contato com a espiritualidade maior, orando para aqueles que já partiram, né? Para que consigam seguir a sua caminhada no mundo espiritual, né, no plano espiritual, com muito amor, com muito trabalho, né, no bem, né, com muita resiliência e resignação. E que a família que fica dedica aos finados, né, aos que partiram, aos desencarnados, vibrações de luz para esses espíritos que já partiram. Eles que partiram de forma violenta, de forma agressiva, tenham na oração desses entes que ficaram, de pessoas que o amaram, essa certeza, né, da vida após a morte, e emanem luz, energias positivas para aquele espírito que tá já no plano espiritual. Só para finalizar, eu vou deixar o link do vídeo dessa história de Dimas, que aconteceu de fato, né? Que narra, né, o desencarne de Dimas de forma mais aprofundada, né? Aqui eu falei resumidamente por causa do tempo, né? Para não ficar um vídeo muito extenso.
Então eu vou deixar a descrição desse vídeo. É um vídeo muito interessante que fala justamente sobre isso. Então é isso, meus queridos. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Um abraço carinhoso.